Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Alunos do sexto ano 1, que saudade de voltar na sala de aula para ver vocês e dar aquela aula gostosa de falar, de olhar para vocês, tirar as dúvidas. Mas por enquanto vamos fazendo aqui e eu peço a vocês que assistam a videoaula até o final. É bem curtinha, bem tranquila, mas que vai trazer informações importantes para você, tá bom? Já vou minimizando a minha tela aqui o meu rosto da webcam. Vamos então para a videoaula, falando agora de um novo assunto. Talvez você tenha estudado ele em algum período, talvez quarto, quinto ano, ou então em ciências, que é sobre a atmosfera, certo? Nós não vamos estudar estritamente toda a composição, vai falar sobre a atmosfera, mas é importante estudar algumas partes dela que nós vamos ter que saber com as camadas. Tomando uma aguinha, muito importante se hidratar. Vamos lá. Para a gente falar da atmosfera, é importante que a gente conheça as suas camadas. Por quê? Ela, apesar de ser a camada de ar do planeta, ela não tem um tipo de composição, né? Ela não tem apenas uma característica. E é importante a gente conhecer essa composição diferente dela, principalmente as suas características, que são características mais relativas a algumas partes, algumas certas altitudes ali da atmosfera. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a parte do objetivo desse capítulo, mostrar a influência da troposfera na vida humana e a sua importância para o clima. Ele já começa falando aqui nesse título, sobre troposfera. O que é troposfera? A gente já vai ver daqui a pouco. A segunda parte é compreender a diferença entre clima e tempo atmosférico. Será que clima e tempo atmosférico é a mesma coisa? Será que eu posso falar que o clima mudou ou o tempo mudou? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Vamos lá? Então é isso aí. Bom, antes de falar de cada parte ou cada camada da atmosfera, é importante que você entenda que o nosso ar, o ar do planeta Terra, ele tem características que vai trazer importância para os seres vivos. Ele vai nos trazer muitas informações, muitas características que fazem com que, inclusive, a Terra possa ter vida, né? Um dos elementos que permite que haja vida na Terra é o oxigênio. Sem essa atmosfera equilibrada que nós temos, não teríamos o oxigênio gasoso para que nós pudéssemos respirar, certo? Então, muitas partes da atmosfera elas podem ter áreas com muitos gases ou menos gases. Também algumas áreas que sofrem devastação podem podem conter gases tóxicos do que outras. Bom, a gente começar a falar das camadas atmosféricas, vou abrir uma imagem aqui. E essa imagenzinha aqui fala das próprias camadas. Que é muito importante a gente conhecer. Vou dar um zoom aqui, ó, e puxar aqui para a troposfera. A troposfera é a camada atmosférica mais próxima da superfície terrestre. Ou seja, essa que a gente olha, que a gente vê as nuvens, né? Essa é considerada a camada da troposfera. É nessa camada que nós encontramos principalmente os principais gases que nós temos na constituição da atmosfera, também os fenômenos meteorológicos, chuvas, ventos, tempestades, furacões, relacionado à atmosfera, são fenômenos que acontecem aqui na nossa e atingem a nossa superfície, estão nessa primeira camada da troposfera. Inclusive, a maioria dos aviões circula aqui, apesar dessa imagem ter aqui, a maioria dos aviões de carga de passageiros, ela passa pela troposfera, ok? Vai até cerca de 11 quilômetros de altitude. Uma característica importantíssima, cada momento que você vai subindo, cada praticamente metro que você, ou quilômetro, aliás, vai perdendo a temperatura, vai abaixando, certo? Então, aproximadamente assim, a cada
A cada 1 km abaixa-se 1 grau na temperatura, enfim, tudo bem baixo, porque aqui, ó, menos 55 graus, você entra na estratosfera, que é a segunda. Então, é importante entender que a troposfera tem características importantes para os humanos, onde acontecem os fenômenos geológicos, atmosféricos, existem nuvens, vapor d'água, os principais gases, e aquela que faz, okay? Outras camadas, a estratosfera, né, que vai de 11 a 50 quilômetros, nessa região onde se encontra a camada de ozônio, certo? Lembra dessa camada de ozônio que muitos falam que está tendo um buraco nela, e é verdade. Alguns gases poluentes podem corroer o ozônio, eles podem entrar em contato com o ozônio, transformar esse ozônio em um outro produto, e aí, na verdade, um outro gás. E aí o que acontece? Existe uma parte do planeta que já tem uma grande falta desse ozônio. E a falta do gás ozônio nessa camada, ela vai dificultar com que, desculpa, eu errei a palavra, ela vai facilitar a entrada dos raios ultravioleta e vai dar problema porque os raios ultravioleta podem causar câncer de pele, podem ter outros problemas com as plantas, enfim, a camada de ozônio protege o nosso planeta. Ela é muito importante. Depois da estratosfera, que é a segunda camada, temos a mesosfera. Aqui eu acho que nessa imagem, se eu não me engano, está escrito errado. Mesosfera. Depois da mesosfera, a termosfera, que também pode ser chamada de ionosfera, onde tem algumas áreas de íons, e também podem acontecer fenômenos diferentes na atmosfera. Talvez você já ouviu falar que é da aurora boreal ou aurora astral, que o céu fica todo colorido nas regiões polares. Comenta sobre isso. E por fim, a camada da exosfera, que é a mais afastada do planeta Terra, ali a parte mais alta, digamos ali. Olha a temperatura que se chega aqui, ó, esse contato da termosfera com a exosfera. Temperaturas altíssimas, por isso que ela é chamada aqui, essa aqui, a termosfera, muito quente. Nessa área, quando se passa os cometas, eles começam a entrar em combustão. Isso ele é consumido muitas vezes, cai em um detrito de um cometa, meteorito. Então, turma, essas camadas são camadas atmosféricas. Se você pegar o total era terrestre. Aí na apostila, também no texto que eu passei para vocês, faz informações. É importante você ler e grifar. É interessante essa apostila porque ela vai trazendo para a vida real, ela vai trazendo informações, exemplos do que pode acontecer. Por isso que é bacana a gente falar para você. Ó, a forma de você ler a apostila é uma forma de você estudar, como se fosse um professor está explicando, né? Porque ela traz um texto bem explicativo, bem bacana para você. Aqui, ó, tem uma outra imagem na apostila mostrando a troposfera, a termosfera, que é a maior camada aqui, e a exosfera, que já está ali praticamente com o espaço sideral. A característica da troposfera, estudem, leiam bem sobre ela, porque é na troposfera que nós vamos estar sabendo mais. Ou seja, vamos estudar a troposfera porque é onde ocorrem quais fenômenos meteorológicos influenciam a superfície terrestre, influenciam os seres vivos, os seres humanos, principalmente a nossa vida. Okay? Lembrar do efeito estufa, que é um efeito que acontece naturalmente, porém pode ser alterado quando existem mais gases poluentes, mais gases sendo emitidos pela queima de combustíveis. Esse efeito estufa, ele é natural porque os raios solares passam pelas camadas de nuvens de gases, os raios solares entram na atmosfera, tocam a superfície do solo e das rochas e também das vegetações e geram calor. Esse calor fica preso numa camada de gases do efeito estufa. Então é natural ter um efeito estufa, senão a Terra congelaria. Tem que ter uma camada de gases por d'água
segura esse calor. Porém, se aumentar essa camada de gases com a queima de combustíveis, vai virar praticamente uma estufa fechada. Esses gases não vão sair, vai ter um aquecimento muito grande, pode derreter as geleiras, pode causar tempestades, furacões, enfim. Por isso que fala muito sobre a questão do efeito estufa, do aquecimento global, é importante a gente entender. Okay? Preservar principalmente as florestas. Estas são equilíbrio da umidade, certo? Equilíbrio gasoso também, mas principalmente então, da umidade do ar, que são importantíssimas. Aqui você vai ter uma demonstração de algumas questões falando sobre meteorologia, que é utilizado na aviação. É importante para os aviadores conhecerem a meteorologia, saber se vai ter uma tempestade, se vai ter nuvem muito espessa para eles ultrapassarem, enfim, tem que ter um conhecimento meteorológico para você ser um aviador, para você ser um piloto de avião. Okay? Também das embarcações, claro, você vai entrar numa tempestade no meio do oceano, é complicado, então tem que se saber uma previsão ali do tempo. Bom, por fim, o que é mais importante a gente falar, é isso aqui, tempo atmosférico, clima. Por que é importante estudar o tempo e o clima? Principalmente as diferenças entre eles. Quando a gente fala do tempo atmosférico, nós estamos nos referindo às condições momentâneas, aquilo que acontece nos momentos, nos dias, na semana, no máximo, no mês. É claro que quando a gente refere-se ao tempo atmosférico, é aquilo que é do momento, aquilo que é referente ao que está acontecendo. O clima são características que já são anotadas por diversos anos, cerca de 30 anos é que se calcula aí praticamente os dados de um tempo, de vários tempos atmosféricos foram anotados para se chegar a uma classificação climática. Por exemplo, como que sabem que no Brasil tem um clima semiárido, lá na região Nordeste? Semiárido é uma característica de um clima que ele é bem seco, porém ele tem uma certa quantidade de chuvas ainda, aqui pequenas, mas ele é semiárido. Clima árido seria um clima de deserto, por exemplo, no deserto do Atacama, na América do Sul, ele já tem uma dificuldade maior de chuvas. Tem anos que não chove mesmo. Então, como saber um clima? Como é essa análise? Tem que calcular, por exemplo, com aparelhos meteorológicos. Tem vários tipos de aparelhos meteorológicos que você faz essa anotação e registro de dados de meteorologia. Cada registro desse vai sendo contabilizado dia a dia, mês a mês, depois ano a ano, e aí faz uma desses dados, uma análise, e aí chega-se a uma conclusão de clima. O Brasil tem diversos climas no seu território, por isso tem que se ter uma análise dos tempos atmosféricos. Por isso lembrar, tempo atmosférico, momento. Hoje está frio, amanhã está frio, amanhã estará quente, amanhã vai chover. Então eu estou falando do tempo. Agora, o clima vai mudar amanhã? O clima está frio hoje? Está errado. Clima é característica, não é momento. O clima é frio, o clima é chuvoso, é úmido, certo? Então, quando se referir a essa questão de tempo, é momentâneo. Coisas do momento. Clima é característica. Vou dar um exemplo numa frase. João foi à escola, esqueceu de levar o guarda-chuva e voltou todo molhado para casa, pois o tempo estava chuvoso. Ou seja, estou falando do tempo atmosférico daquele dia que estava chuvoso. Agora um exemplo com o João novamente. O João foi para Manaus e esqueceu de levar o guarda-chuva. Manaus tem um clima muito úmido, portanto chove quase todos os dias no verão. Opa, estou falando então uma característica climática. Não estou falando do momento de chuva. O clima já tem uma característica, certo? Bom, isso que é o mais importante na atividade que eu passei para vocês. Tem também um texto aí que fala um pouco sobre as esféricas, certo? E aí vocês também vão ter a apostila para uma base de estudo também, ok?
Bom, turma do sexto ano 1, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda mensagem no Positivo On e o professor Ederson vai lá e responde. Valeu, um abraço, beijão para todos e fiquem com Deus, se cuidem bastante, tá bom? Tchau, tchau.